Muito bom dia para você, ouvinte da Rádio Live 100.7 FM. É um prazer estar aqui nesta quarta-feira, dia 10 de setembro, às 7 horas da manhã e 2 minutos, para trazer muita música boa, com informação de qualidade, informação precisa, para animar o seu dia e te manter informado, né? E é um prazer também estar ao lado do meu grande amigo Paulo André Barbosa. Bom dia, Paulo, como é que você está? Beleza pura, estamos seguindo aqui, né, trazendo aí essas informações para você ter o seu dia recheado. Eu espero de notícias boas, notícias ruins, porque infelizmente o papel da imprensa é estar noticiando o que acontece, né? Mas a gente tem sempre um lado, né, para você observar e você tirar suas conclusões, sem muito blá blá blá, sem muito aqui enrolice, como diz o outro, porque aqui é música e informação na medida certa. E a gente já traz para você a partir de agora, são 7 horas e 3 minutos, as manchetes de hoje. Destaques do dia. STF tem 2 votos para condenar Bolsonaro e mais 7 réus pela tentativa de golpe. Estados Unidos ameaçam ataque militar ao Brasil caso Bolsonaro seja condenado, mas não é bem assim não, você vai saber. Diretor do PT Campos, Gilberto Gomes, é solto e se defende de acusação de injúria racial. Pré-sal petróleo prorroga prazo para contribuições ao leilão de Mero, Tupi e Atapu. Campos registra 3 acidentes em menos de 2 horas. Menos de 40% dos alunos valorizam professor, revela pesquisa. Não é da nossa época, né? Pois é, traficante fala em banho de sangue e tenta intimidar delegado em Itaperuna durante ligação. A ação conjunta retira cercas irregulares em Lagoa de Cima. Bia Haddad passa por cima de italiano e avança às oitavas do São Paulo Open. E o Brasil perdeu ontem para a Bolívia, fazendo aí a pior campanha da história, terminando em 5º lugar, e a Bolívia se classificando para a repescagem. Agora, jogar naquela altitude não dá para você fazer parâmetro nenhum, não é? Não tem como fazer parâmetro. Colocou o cara para estrear na seleção, coitado de quem jogou como titular ontem naquela altitude. Léo, é um negócio absurdo. Realmente um pênalti também meio duvidoso, né? Vamos falar sobre isso. Deixa quieto. Pois é, nos acréscimos do primeiro tempo. E hoje tem Fluminense e Bahia e outros jogos pela Copa do Brasil. O Corinthians e o Atlético Paranaense, né? Hoje também. Pois é, e o Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar para as semifinais. Muito bem, hoje nós vamos ter uma entrevista muito importante pela data, que hoje é Dia Mundial de Conscientização ao Suicídio, né? E a entrevistada vai ser a diretora da Universidade de Estácio de Sá e psicóloga organizacional, a minha querida amiga Aline Siqueira, né? Ela vai falar sobre conscientização e tratamento, a prevenção, que é o mais importante ao suicídio. Então tá no ar para você. Live Notícias. Você por dentro de tudo. Muito bem, chegada a hora de você saber o que é comemorado na data de hoje, né? Afinal de contas, estamos no dia 10 de setembro e hoje é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa data foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção ao Suicídio, não é? Em parceria com a OMS, Organização Mundial da Saúde, buscando conscientizar sobre a importância do cuidado com a saúde mental e reduzir estigmas. Isso mesmo, nós vamos entrevistar a Aline Siqueira, diretora da Estácio, psicóloga organizacional, daqui a pouco. Data muito importante. Hoje também é dia de falar da gordura trans zero, data internacional promovida pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, para alertar sobre os riscos das gorduras trans artificiais na alimentação, incentivando políticas para banir esse tipo de substância, Paulo. E você vai ter isso em muitos produtos, né? Também hoje é dia da velocidade. Pronto, já falei. Não precisa falar mais nada. Veloz. Rápido assim? É o The Flash. Pô, mas pra quem gosta de aventura, gente, essa data homenageia os esportes de velocidade, como automobilismo, motociclismo, além de valorizar a evolução tecnológica relacionada ao tema. Agora, a velocidade ela pode ser benéfica e maléfica. Por exemplo, essas pessoas que andam de bicicleta elétrica aqui na ciclovia com velocidade a mais do que permitido, estão fazendo uma velocidade errada, não é? Agora, o cara que é velocista, dos 100 metros rasos, ele corre
para bater o recorde, Usain Bolt, não é? Então ele tá fazendo uma velocidade bacana. Agora, legal mesmo é o The Flash. É ou não é, Léo? E velocidade a gente gosta, né? Mas é pra gente brincar na pista de kart, que é caro, não tem dinheiro. Vai pro videogame ou assiste Fórmula 1. É isso porque não é aí. pra você abusar da velocidade no trânsito. Não Ontem pode. mesmo tiveram vários acidentes em Campos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Alta velocidade. Acha que é Ayrton Senna e tá dirigindo na cidade, fazendo... Brincando de Fórmula 1 na 28 de março. Não dá, né, Paulo? Vamos aqui, fazendo M. Bem, aniversariantes famosos do dia, Nani Venâncio, atriz e apresentadora da TV brasileira, nasceu em São Geraldo do Baixo. É onde esse? Baixio, não é? É São Paulo? São Geraldo do Baixio? Em Boa 68, pergunta. ela tem 57 anos. Não lembro da Nani Venâncio. É uma atriz famosa aí. E hoje também é aniversário do Maurício Manieri, músico brasileiro, cantor, nasceu em São Bernardo do Campo em 1970, completa 55 anos. Tá sumido o Maurício Manieri, fez grandes sucessos na década de 2000, né? Vamos dizer assim. Paulo Betti, ator, produtor brasileiro, nasceu em Rafah, em 52, 73 anos, grande ator. Grande ator. Fez Capitão Lamarca, para quem não sabe. E tem para mim um dos papéis mais engraçados da comédia brasileira, Casa da Mãe Joana, onde ele contracena com José Wilker, Laura Cardoso, o Pedro. Gente, é uma comédia imperdível, não é? Wolf Maia. Wolf Maia. Ator, diretor brasileiro, nascido em Goiânia em 53, né, completo 72 anos. É famoso também pela escola de preparação de atores. E é uma figura um pouco polêmica, né? As festas dele que ele dá no Rio de Janeiro ficaram famosas. Tem vários causos de fofocas e fakes que podem ser verdades. Quem é esse? Bicho doido, Quem? né? Quando ele... Tá com quadril em dia, Paulo? Quando ele sacava, ele fazia... Até o Djokovic brincou imitando ele, né? Mas eu sou horrível imitando ele. Gustavo Kirtan, ex-tenista, nasceu em Floripa, tá com 49 anos e aquele sorriso na cara até hoje, né? Muito Figura, simpático, grande, figura. maior tenista brasileiro da história. 3 vezes campeão de Roland Garros, foi primeiro do ranking. Grande Guga. Hoje é aniversário também do Guy Ritchie, cineasta britânico, nascido em Hatfield, em 68, completa 57 anos. Foi casado com a Madonna. E para completar a informação, Paulo, você perguntou de São Geraldo do Baixio. Por acaso é lá em Minas Gerais, nas regiões de mineração. A gente entrevistou a Júlia. A Júlia ontem, né? Isso mesmo. Então, é lá na área da mineração. Vamos aqui agora saber os aniversariantes famosos da nossa região. Vamos lá. Eu quero dar um bom dia aqui a todos que estão escutando. Sabe quem faz aniversário hoje, Paulo? Quem? Nosso colega, grande amigo Pedro Lima, aqui da Live FM. É Pedro Lima, rapaz! Calu Coelho, Genô Souza Gomes Neto, Priscila Castro, lá da UENF, né? O Hélio Gomes Cordeiro, jornalista. A Silvana Siqueira também, rapaz. É isso aí. Agora, aniversário também da arquiteta Carla Souza. Isso aí. Meu amigo Leandro Ribeiro, lá do Edifício Connect, da Saldanha Marinho. Feliz aniversário para vocês. Hoje também a gente esqueceu de falar aqui que é uma data também para... É dia do gordo, cara, hoje. Sério? É dia do gordo. É uma conscientização pro bullying que os gordos sofrem, né? Então tá aí. Hoje é dia do gordo. A gente esqueceu de falar aqui. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais a previsão do tempo e também, né, o trânsito. Live Notícias. Rádio Live FM. Previsão do tempo live. 7 horas da manhã e 23 minutos desta quarta-feira, dia 10 de setembro. E teremos um dia de sol com algumas nuvens aqui em Campos, Goytacazes e região. Não há previsão de chuva, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 26 graus, segundo o Clima Tempo. Temos um vento sul de 16 km por hora, umidade mínima 51% e máxima 94%. O sol nasceu hoje às 5 horas da manhã e 47 minutos e vai se pôr às 5h37 da tarde, Paulo. E o vento sul vai continuar, sudoeste também. Teremos 28 de máxima aqui para esta quarta-feira, né?
temperatura um pouco mais baixa que ontem. Ontem estava um calorzinho. E quinta teremos 29 e 18, sexta 27 e 19. A chuva já passou lá para terça-feira. A previsão de chuva que tinha. Sábado, ó, bem friinho, hein? 23 e 18, domingo 24 e 19. O inverno, né? Trazendo aí os seus últimos resquícios de vento sul e de frio aqui na região. Agora vamos falar um pouquinho do Trânsito Live. Primeiramente, fazer um alerta, né? Tantos acidentes em tão pouco tempo em nossa cidade. Isso provoca, hoje é dia da velocidade, como falamos, pessoas que estão abusando da velocidade, e seja no âmbito aí tanto das bicicletas elétricas como como as motos, como os carros, e acham que a 28 de março é pista de autódromo, Léo. Não só a 28, Arthur Bernardes. Passa ali naquele pedaço da Arthur Bernardes, do começo da entrada da cidade até a Beira Valão. Os carros passam ali a 140, 150. E temos que ter, sim, passou da hora. Eu vou fazer até uma enquete. Você que está nos ouvindo, você acha que tem que ter radares aqui dentro da cidade, como Macaé e Rio das Ostras? Porque, afinal de contas, nós temos radares pontuais que são os sinais, né? Os sinais da 28 de março provocam uma certa retenção, então diminui a velocidade. Mas há bem pouco tempo nós temos acidentes de pessoas que estão com o sinal fechado, que vêm atrás e batem, capotam, né? Ou cruzam na frente dos outros carros. Vale ressaltar que nós precisamos de mais paz no trânsito, a educação, ser da vez. Quando você cede a vez a um, você tem aí a oportunidade também de não avançar sinal, de respeitar o pedestre. O pedestre também tem que respeitar a faixa de pedestre no local onde ele tem que atravessar. São várias infrações aqui na cidade, notáveis. Pessoas que vêm de fora tomam um susto aqui com a nossa cidade, Léo. É uma falta de educação generalizada e, como você bem falou, o maior problema é o excesso de velocidade no trânsito. E imprudências como avanço de sinal. As pessoas não querem esperar um sinal, cara. Já vão botando na cara os motociclistas, os entregadores. A gente generaliza, lógico, porque tem gente que faz o certo, né? As pessoas não têm paciência e, bem, fica aí o registro. E o trânsito está sempre lento, onde a gente vê agora aqui um pouquinho da descida da ponte Alaí Ferreira, lá próximo a Presidente Vargas, né? Que é a continuação da 15 de novembro, indo para a Pecuária. Proximidades ali da Conselheiro Tomás Coelho, que aquele sinal também é rápido demais. E a 28 em toda a sua extensão, principalmente por conta dos sinais. 100.7. Você por dentro de tudo. STF tem 2 votos para condenar Bolsonaro e mais 7 réus pela tentativa de golpe. Política na Live. 7h30. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu ontem o terceiro dia do julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado de 2022. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. A sessão será retomada hoje às 9 da manhã, com os votos dos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Como a primeira turma tem 5 ministros, se 3 votarem pela condenação, já é formada a maioria para tornar o réu culpado. Os ministros votaram para condenar Bolsonaro e os demais 7 réus também pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Eles ainda votaram pela condenação pelos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, menos para o réu Alexandre Ramage. A expectativa é de que o julgamento seja concluído até a próxima sexta-feira, dia 12 de setembro. Sente o clima. Onde você estiver. Live FM. Estados Unidos ameaçam um ataque militar ao Brasil caso Bolsonaro seja condenado? Notícias internacionais. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse ontem que o governo de Donald Trump está disposto a, abre aspas, usar meios militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo, em referência a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A resposta foi dada após uma jornalista perguntar se Trump estava considerando ações adicionais contra a possível condenação de Bolsonaro na justiça brasileira por tentativa de golpe de Estado. No entanto, a porta-voz disse também que no momento não há nenhuma ação adicional contra o governo brasileiro. A embaixada americana no Brasil repostou a fala de Leavitt. Sem citar os Estados Unidos, o Itamaraty publicou uma nota condenando o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força
contra a democracia brasileira. O especialista em relações internacionais da PUC-Rio e membro do Estado-Maior do Exército, José Niemeyer, afirma, no entanto, que não há uma ação militar planejada pelos Estados Unidos em relação ao Brasil. A fala, na verdade, seria apenas uma reação do governo Trump à perda do discurso, depois de perceber que não vai conseguir influenciar em nada a política brasileira e o julgamento da tentativa de golpe. Aqui tem mais, Muito mais música. Live FM. Bem, antes do comercial, eu tenho uma dica para você. Faça parte da família Braseg e tenha acesso a uma saúde de qualidade com benefícios exclusivos, hein? Consultas médicas a partir de R$30 na Clean Center. Exames laboratoriais e de imagem com desconto na Clean Center, na rede de clínicas credenciadas, desconto em medicamentos em redes de drogarias, aluguel de materiais para convalescentes, avaliação odontológica e aplicação de flúor gratuita e o atendimento do neuropediatra Dr. Hug Augusto, na unidade Centro. Os planos da Braseg são a partir de R$ 54,20 para você e sua família. Unidade Guarulhos, na Professora Carmen Carneiro 354. O Telezap lá é o 22 99841 2606. Ou Unidade Centro, na José Alves de Azevedo, onde atende o neuropediatra Dr. Hug Augusto. É 374, local do antigo Habib's, e o fone lá é o 22 99978 1256. Braseg Assistência Familiar, cuidando da saúde das crianças com atenção e carinho. E também temos aqui o oferecimento do Planicióleo, referência em serviços de lubrificação aqui na região, com lojas em Guarulhos, na BR-101, em Goitacazes, e também a loja da 28 de março, quase esquina com Arthur Bernardes, que funciona de segunda a sexta, isso mesmo, de 7 às 9 da noite e sábados de 7 às 2 da tarde. Aqui tem mais, Muito mais música. Live FM. Voltamos a apresentar Live Notícias. Rádio Live FM. Bem, estamos aqui já com a presença da Aline Siqueira, que é diretora da Universidade Estácio de Sá e psicóloga organizacional. E vamos falar hoje, porque afinal de contas, estamos no dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Live Entrevista. É com você, Léo. Bom dia, ouvinte, bom dia, Aline. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Prazer é meu ter sido convidada pela live para falar de um tema tão importante como esse. É um tema importante que hoje assola aí, no espectro de várias famílias, muita preocupação, e temos dados alarmantes, não é isso, Léo? Exatamente. Na semana passada a gente trouxe aqui no Live Notícias uma informação da OMS, Organização Mundial da Saúde, de que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo, especialmente ansiedade e depressão. Só no ano de 2021, 721 mil pessoas se suicidaram em todo o mundo, e que esse quadro também gera um impacto forte na economia mundial, Ansiedade e depressão gera uma perda de produtividade, custa a economia do mundo $1 trilhão por ano. Aline, por que a gente está vivendo essa situação de aumento de ansiedade e depressão em escala global? Então, Léo, a gente precisa falar mais sobre esse tema, A psicologia, nós levantamos muito essa bandeira sobre a importância da fala, que falar é sempre a melhor solução. Eu acho que temos, sim, vivido um aumento significativo de casos, mas avaliamos muito que esse aumento ele acontece também muito pela falta de conhecimento, pela falta da busca pelo conhecimento sobre o tema. Às vezes a gente não quer falar sobre isso, existe ainda um mito sobre que se a gente fala sobre o suicídio, a gente incentiva os casos. E cientificamente isso já foi comprovado que é exatamente o contrário. É importante falar sobre, dar atenção ao tema para que a gente evite, consiga realmente prevenir que mais casos aconteçam, E por que a gente fala sobre a importância da fala? Porque o suicídio, como você mesmo falou, hoje é uma das maiores causas de morte entre jovens e adultos. E muitas das vezes as pessoas não falam diretamente, mas elas dão sinais. Sinais importantes como mudanças de hábitos, mudanças de humor repentinamente, mudanças de comportamento repentinamente,
um isolamento que você não consegue entender, né? Uma queda de rendimento, um desinteresse aí por atividades que antes faziam parte, né, da sua rotina. Então, a pessoa começa a ter falas sobre desesperanças. Então, por que essa fala? Né? Então, estamos dando atenção a esses casos? Estamos dando atenção? Estamos ouvindo? Então, é importante falar sobre, mas o quanto nós estamos também preparados para escutar. Né? Então, eu acho que hoje, né, é um dia representativo. Aqui no Brasil, a gente, inclusive, não usa só a data do 10 de setembro, mas todo mês. Então, é o Setembro Amarelo. Né? Então, é um mês onde teremos, inclusive ali na universidade, teremos várias atividades, várias palestras. Então, utilizaremos o nosso espaço, a nossa vivência acadêmica para falar sobre isso, preparar os nossos acadêmicos, os nossos profissionais, né, para exercitar aí essa empatia, essa escuta. Bem, há uma diferença muito grande entre tristeza e depressão. Você pode estar triste por um momento, por um acontecimento, né, por alguma coisa que te comove, que te deixa triste. Qual a diferença e quando que a pessoa pode perceber se eu estou triste ou se eu estou depressivo? Muito bem, Paulo. Perfeita essa colocação, né? A tristeza ela acontece por situações pontuais, né? Alguma frustração naquele determinado momento. A depressão ela é uma doença, é um transtorno. Né? E aí, exatamente quando você fala sobre isso, hoje 99% das causas do suicídio ela é posterior, ela é proveniente de um transtorno mental, né? De uma doença mental. E muitas que são já diagnosticadas, né? Como, por exemplo, a própria depressão, o transtorno de humor bipolar, né? Até a dependência, o uso de drogas, transtornos de personalidade. E também tem as doenças que ainda não foram diagnosticadas, né, as silenciosas, né, que dão sinais, mas a pessoa não busca. Né, não busca um profissional especializado. Então, temos aí a psicologia, que ela está apta aí a fazer um atendimento psicoterápico, né? O psicólogo ele faz esse atendimento psicoterápico e o psiquiatra ele faz aí o acompanhamento médico, até mesmo para indicações medicamentosas para que esse tratamento seja completo, né? E, Aline, quais são as principais formas de tratamento, né, no caso de depressão, ansiedade, esses transtornos que podem levar, em casos extremos, ao suicídio? Acho que o primeiro passo é realmente ter um diagnóstico. Né? A pessoa ela precisa, ou a própria pessoa, ou até mesmo alguém da família que identifique, incentive a buscar um profissional da saúde, né, para que faça uma avaliação e tenha um diagnóstico ali para que seja encaminhado para o tratamento correto. O psiquiatra ele vai avaliar de acordo com o transtorno, vai entender quais recursos medicamentosos precisam acompanhar esse tratamento e a psicologia também, em paralelo, vai acompanhar, vai fazer todo um tratamento psicoterápico com aquele indivíduo, identificar ali, né, onde é o espaço daquele indivíduo, o espaço de fala dele, né, onde serão avaliados os comportamentos. Então, a psicologia ela vai atender e vai apoiar nesse âmbito. Aline, outra pergunta. A gente sabe muito bem que o mundo de hoje ele é um mundo de rede social, de uma vida que as pessoas não levam, né? De comportamentos que você está ali o tempo todo fazendo sua selfie e tal, e às vezes os pais também não têm o tempo necessário para saber o que está acontecendo. Aí vamos falar no caso do jovem, porque você tem um idoso também que está depressivo, o idoso que perdeu lá um ente querido, mas vamos especificar aí nessa questão. Temos, né, jovens que estão hoje, né, vivendo o mundo do TikTok. Eu tenho visto famílias reclamando que os filhos falam, não vou estudar porque eu vou ficar rico. E decepções, e como que os pais podem estar, né, captando esse momento e indicando um tratamento para o seu filho que de repente já é necessário. Perfeito. E aí, quando a gente olha para os números, são realmente, né, os maiores. Os números gritam quando a gente pensa em jovens, em adolescentes e jovens. Bem, a conversa ela é fundamental. Sem a conversa entre os pais, né, com os filhos, fica muito difícil
ele identificar e poder ajudar. Mas não só a conversa, mas como se posicionar nessa conversa. Em primeiro lugar, assim, dar atenção, né? Entender o que o filho, deixar o filho falar, se expressar de alguma forma, não julgar. Né? Então, aquela postura, muitas vezes, eu sou mãe, né? Então, nós temos de primeiro assim, de julgar, de criticar o comportamento do filho. Isso, de uma certa forma, cria aí um bloqueio, né? Onde ele acaba não se sentindo à vontade para falar. Né? Não demonstrar preconceito sobre aquele comportamento, não faça comparações. Eu acho que tem muito isso, né, jovens. Porque o filho de fulano, o filho de ciclano, seu irmão, seu primo. Até com a própria família, até péssimo, com os próprios irmãos. Isso é muito ruim. Né? Deixe ele se expressar. Caso não aconteça essa comunicação, sim indicar, sugerir, levar, acompanhar, para que esse adolescente ele encontre um lugar para que ele se expresse. Né? E o set terapêutico, a psicologia, ela é o lugar indicado para acompanhar esse jovem que dá sinais que precisa aí de ajuda nesse processo, nessa transição. Né? Nós temos palavras hoje como bullying, né? Bullying faz com que esse jovem possa estar se deprimindo cada vez mais. E outra relação, que eu faço uma pergunta a você, esse tratamento. A gente sabe que a depressão ela atinge pessoas de alto escalão, de muita grana, e gente de pouca grana. E tem gente que brinca, que diz que pobre não pode ter depressão porque não tem tempo nem para ter depressão. Tem tanto problema para correr atrás. Agora, brincadeira não, mas é uma coisa muito séria. Como que essa pessoa, vamos supor, de baixa renda, ela pode estar procurando um serviço? A Estácio oferece alguma coisa social para essa possível pessoa com depressão? Sim, Paulo. Como somos uma universidade, nós temos o curso de psicologia, então estamos aí também engajados em formar excelentes profissionais da psicologia. Então, precisamos estar aí nos preocupando com essa formação, até porque em breve serão novos psicólogos no mercado. A demanda ela tem sido grande, e tem sido grande mesmo. Faz parte do nosso compromisso acadêmico, também com a comunidade, oferecer serviços. E dentre todos os serviços que a universidade oferece, temos também o serviço, né, que é o setor escola de psicologia, né, o serviço escola de psicologia, onde alunos que já estão aí na sua reta final, né, já estão preparados, já passaram por todos os estudos teóricos e também com a supervisão dos nossos professores, atendem na nossa clínica, né? E como que funciona aí esse atendimento? Como eu disse para você, a demanda está alta. Muito grande. A fila de espera, né, até mesmo para a nossa clínica, ela é alta. Né? Hoje é um atendimento social assim, para a sociedade. A gente não cobra, né, os serviços, né, ou, dependendo de alguma situação, o valor é representativo, é simbólico, mas ali o espaço é um espaço de atendimento psicoterápico, né, com os nossos alunos que passam pela supervisão dos nossos professores. Eu tenho aqui o contato da clínica, se você me permitir. Perfeito. Para que as pessoas que nesse momento nos escutam e a gente sabe que é um tratamento que precisa de recurso, né? O SUS também não dá conta, né, de atender toda a demanda. Então, enquanto universidade, a gente tem um comprometimento social, então vou compartilhar com você aqui agora o contato da nossa clínica para que a pessoa agende um... Posso falar? Pode falar. É o 22, né? É o 98815 4252. Vamos repetir? 98815 4252. O serviço escola de psicologia, ele funciona de 11 horas da manhã até as 20 horas, tá? A gente para o almoço de meio-dia às 13. Esse telefone é para que você agende, né, uma anamnese e a gente vai entender aí, colocar numa fila de espera. Mas temos sempre alguns alunos de plantão para fazer esse acolhimento.
muitas repente, vezes aquele socorro emergencial. emergencial. Tá? Então, se você está passando por uma situação emergencial, pode ir diretamente, tá? Ali na Estácio, fica dentro da Estácio, entra pelo nosso estacionamento e ali um dos nossos colaboradores vai indicar onde fica o setor, nesse horário que a gente sinalizou aqui, e teremos ali pessoas para fazer esse primeiro acolhimento, né? Principalmente nesse mês, não só nesse mês, onde a gente traz aí a psicoeducação, a gente fala muito de psicoeducação, é porque a gente precisa falar muito sobre os transtornos mentais, muito sobre as condições, o conhecimento realmente faz toda a diferença, incentivar a fala, né, e preparar a nossa escuta, né, o nosso comportamento empático fará toda a diferença para que a gente consiga aí reverter números tão preocupantes que até então só crescem, mas eu acredito muito que com o conhecimento, com a informação, com o interesse, com a empatia das pessoas, a gente consegue aí, num futuro não muito distante, reverter esse quadro. Aline, e só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, quais são os sinais de uma situação emergencial? As pessoas, como eu falei, algumas falam, algumas não falam e começam, de fato, a dar sinais. Então, os comportamentos precisam ser observados. Muitas das vezes, a gente fica assim, a pessoa às vezes fala muito o que vai fazer e aí você começa a desacreditar. Mas não desacredite, acho que dê atenção. É melhor você dar atenção para uma fala ameaçadora do que você não dar atenção e acontecer algo. Então, assim, como que a gente pode realmente ajudar essas pessoas? A gente se colocar ali em primeiro lugar com uma escuta, então ouça com atenção o que a pessoa está sentindo. Deixa a pessoa falar, sem julgamentos. Não julgue o comportamento do outro. O suicídio, ele pode acontecer sem você menos esperar, né? A pessoa pode cometer. E quando a pessoa fala, né, aquele sentimento, né, aquela vontade de tirar a própria vida, quando uma pessoa compartilhar com você que tem essa intenção, fique próximo. Esteja próximo a ela, deixe ela falar sobre isso, não deixe sozinha, pergunte a ela, sugira a ela para buscar um recurso, né? Existe hoje um portal nacional que é o CVV, né? Inclusive, se eu botar agora no Google, o CVV, existe um contato de emergência onde você pode ligar. Deixa eu até pegar aqui o contato. O CVV, se você ligar hoje o 188, tá? Ele é um portal, né, que você vai poder falar sobre o que você está sentindo. Existem pessoas especializadas para poder cuidar, para ouvir e orientar. Existe chat, existe e-mail, que ali você consegue expressar ali o que você está sentindo naquele momento, né? O CVV é um portal realmente de favorecimento à vida, né? Então, é um espaço para que você que cuide aí dos seus sentimentos, é um espaço de fala, é um apoio realmente socioemocional para todos nós. Então, passou por essa condição, então você pode também fazer esse contato, né? E como eu disse anteriormente, as pessoas que estão ao redor ficaram atentas nos comportamentos. Alguns são alarmantes, outros são mais silenciosos, e esses são os mais preocupantes. Mais perigosos, né? Aquela velha história, né? O Pedro e o Lobo, né? Você fala que vai fazer, né, e tal, e acaba não fazendo. Agora, a gente vai fazer um break rapidinho, Aline. Eu vou deixar uma pergunta para você na volta, que é em relação a um serviço de psiquiatria que a gente tem aqui, o SUS, como referência em Campos, né? Que é o CRAS, eu acho que é o CAPS também, né? É o CAPS, não é o CRAS. Mas é uma dificuldade muito grande para o acompanhamento. Então a gente vai deixar essa pergunta para você dar volta, porque vamos aqui ao nosso bloco comercial rapidinho e já voltamos com a Aline Siqueira para falar desse tema tão importante. E se você também tiver alguma pergunta, o nosso WhatsApp está aqui, 22997971007. Rádio Live FM, Live Entrevista.
Bem, voltando aqui com a nossa entrevistada de hoje, um assunto muito sério. A gente já debateu aqui, já falou, né, precauções, motivos, tratamento. E a gente deixou uma pergunta para a Aline, que é em relação ao Sistema Único de Saúde, para atender principalmente a questão do psiquiatra, porque a gente sabe que a Universidade Estácio de Sá, ela não tem um curso de psiquiatra, porque é na Faculdade de Medicina, né? É um médico psiquiatra, diferente do psicólogo, não é isso, Aline? Perfeito, Paulo. Então, assim, nós temos os CAPs aqui na nossa cidade. É importante que, se você tem esse momento, né, identifica que você precisa, né, do acompanhamento psiquiátrico, é buscar os nossos serviços de CAPs na nossa cidade, né, para que você tente agendar um atendimento, uma consulta psiquiátrica lá, que depois dessa consulta psiquiátrica, depois da avaliação do psiquiatra, da sua condição, com um diagnóstico, né, ser encaminhado para o atendimento psicoterápico, que aí já é pelo profissional da psicologia. Aí, como eu reforcei, temos na nossa universidade, né, o atendimento ali do nosso serviço escola de psicologia. A universidade está de portas abertas. Esse é um mês que a gente está trazendo aí algumas atividades voltadas para isso, né? Estamos falando muito sobre, né, a importância da saúde mental. Até como você me apresentou, eu sou psicóloga, mas a minha especialização é psicologia organizacional. Então, eu venho fazendo um trabalho muito voltado para a saúde mental dentro das organizações. Justamente dentro a gente acabou empresas, não perguntando, né, o que seria dentro das a empresas, porque a gente sabe, né, onde as pessoas estão trabalhando, estão dentro das organizações, muitas das vezes por não se cuidarem, né, não terem aí um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e também acabam manifestando, né, os seus sintomas dentro das organizações. Então, o psicólogo organizacional, ele faz realmente apoia muito nessa relação organização e colaborador, mas sempre pensando como prioridade a saúde mental das pessoas. Cara, a gente acabou, né, Léo? Nós não perguntamos, você se adiantou, porque hoje é necessário o psicólogo nas empresas, e o assédio moral dentro das empresas leva a pessoa a ficar depressiva e a pensar até num suicídio. Sim, existem vários pontos. Muitas organizações, gestores que não estão preparados, né, para conduzir aí a relação com o colaborador, gerir pessoas, né, e as pessoas que também têm aí os seus transtornos. Então, os sintomas, eles começam a aparecer dentro da organização, né? E o que as organizações hoje elas mais pensam? Elas pensam em produtividade, rentabilidade. Lógico. Não existe possibilidade disso acontecer se as pessoas não estiverem felizes. As pessoas felizes não produzem. Então, hoje nós tivemos aí nos últimos tempos uma atualização da nova NR1, né, que traz aí um compromisso significativo em que as empresas precisam apresentar aí, com ações voltadas para a saúde mental dos colaboradores. E, assim, nesse mês de setembro, quando a gente fala muito sobre saúde mental, a gente está sendo muito convidado para também estar dentro das organizações, para falar sobre isso, né? Dentro das agendas de CIPAT, que as organizações acabam fazendo. Então, estamos sendo convidados, estamos indo, levando nossos alunos para esse espaço, para falar para as pessoas que elas precisam se cuidar, né, e falar sobre as suas condições, sobre as suas emoções, como elas estão se sentindo, né? Importante que as pessoas reconheçam e saibam os seus limites, né? A gente tem aí o burnout, a gente fala muito sobre o burnout, mas aí está muito atrelado também as pessoas não reconhecerem os seus limites, né? E a organização também ultrapassar esses limites. Então, a gente fala muito sobre isso. E, Aline, tocando no assunto do burnout, né, se você é psicólogo organizacional, você trabalha a questão da cultura da empresa, né, para a pessoa se sentir bem naquele ambiente de trabalho. Só que a gente vive um problema econômico e estrutural, e nos últimos 10 anos o trabalhador brasileiro perdeu o poder de compra, né, a inflação foi muito maior do que o aumento real do salário, e aí o que acontece é o seguinte: a pessoa tem vários empregos, né, para tentar pagar as contas e não consegue. Então, assim, a pessoa já sabe que ela já foi no limite dela, que ela está no burnout, que ela está doente, só que ela precisa ter 3 empregos para pagar as contas. E aí? Faz como?
Ela se cuida. Ela busca um apoio psicoterápico, porque aí dentro daquele espaço a gente vai, né, o profissional da psicologia, ele vai utilizar técnicas, né, para apoiar nesse processo, né? E realmente é um processo de autoconhecimento. Ele precisa trabalhar, ele vai trabalhar, e os limites, quando a gente fala dos limites emocionais, como que ele vai administrar as suas emoções naquela condição que ele precisa ali, está trabalhando muito, ter 2, 3 empregos, como que ele vai conduzir isso de forma saudável, né? Então, a psicoterapia, ela apoia muito, né, o sujeito nessa condição. Ele vai acolher, ele vai escutar, vai fazer as intervenções de forma ética, técnica, né, e ajudar o indivíduo a ressignificar, né, aquela dor, né, a forma que ele encara, e construir aí estratégias de enfrentamento, né, para aquelas condições emocionais. Olha, bacana demais. O papo aqui poderia ficarmos aqui o programa inteiro falando, né? A gente vai aqui repetir novamente o telefone para o atendimento de psicólogos, né? Aqui da Estácio, que é o 229-8815-4252, e o CVV, que é o 188. É o Centro de Valorização à Vida, que é o 188. 188. E tem o site também, que pelo site ali tem um chat, você consegue falar, às vezes, pessoas que têm dificuldade de falar, mas escrevem. Então, ali no chat tem um e-mail, mas quem vai receber esse e-mail, quem vai responder esse chat, né, são profissionais que vão ajudar nesse processo. São pessoas que estão tecnicamente preparadas. Aline, eu faço assim, tipo, um último conselho que você possa dar a, principalmente, responsáveis e pais que estão notando alguma diferença nos seus jovens, nos seus filhos, mas a gente sabe que muitas vezes os jovens não querem falar isso para os pais, não é? Há muita dificuldade, né? O que você deixaria de recado para essa pessoa que acha que tem realmente uma pessoa em casa? Porque aquelas velhas histórias assim, vai dormir, que passa, ou vai pescar, ou vai se divertir, isso não atende quando a pessoa está depressiva. Não. Qual seria assim, um recado final que você deixaria? Eu vou deixar 2 recados. Ótimo. Um recado para você que olha para o lado, seja para um filho, seja para um parente, e observa, né, que os comportamentos estão preocupantes. Deixe o preconceito de lado. Eu acho que o primeiro passo deixe o preconceito de lado, deixe as suas opiniões de lado, né? Se coloca à disposição para acolher, para escutar, para encaminhar, para ajudar, para pegar na mão dessa pessoa e falar, vamos juntos, né? Eu acho que as pessoas, elas têm medo de falar porque elas têm medo do julgamento das outras pessoas, né? E o outro recado é para quem está ouvindo hoje e que já passou ou que passa por uma situação, né, como essa, já teve pensamentos ou está tendo pensamentos, ideações suicidas. Você não está sozinho, sua vida importa e existem pessoas e profissionais preparados para te apoiar. Falar sobre o que sente, Paulo, é um ato de coragem. Poder ter o primeiro passo de se reencontrar em esperança. Então, procure ajuda. O silêncio não é a única opção. Bacana demais, Léo. Fantástica a entrevista, hein? Muito obrigado, Aline. Foi ótimo, muito informativo. E continuaremos aqui na Live FM durante o mês de setembro, trazendo mais informações sobre esse tema tão importante. Obrigado, Aline. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição, né, tanto eu quanto todos os nossos profissionais, professores, sempre quando tiver alguma pauta interessante aí, pode contar com nossos acadêmicos. Eu estou muito feliz com a presença da minha querida amiga Fabíola Duarte aqui no estúdio, né? Formamos juntos na faculdade. Eu falava filosofia, mas já era outro nome, né? Bem, gente, lembrando a você que tem um teaser maravilhoso rodando na Rádio Live FM sobre o mês, né, do Setembro Amarelo. E a gente agradece, daqui a pouco a gente volta. Muito mais músicas. Live FM, Rádio Live FM. Menos de 40% dos alunos valorizam o professor, revela uma pesquisa. Notícias Brasil. Os chamados anos finais do ensino fundamental, que compreende o 6º, 7º, 8º e 9º anos,
são considerados uma etapa escolar peculiar, que enfrenta desafios próprios ao reunir estudantes que estão na transição da infância para a adolescência. Para a fundamental criação da primeira política nacional voltada para essa etapa, foi lançada ontem uma pesquisa que ouviu 2,3 milhões de estudantes em 21 mil escolas do país. O resultado aponta que mais da metade dos estudantes se diz sentir acolhida pela escola, mas menos de 40% dizem respeitar e valorizar o professor. Bem, a pesquisa foi realizada durante a semana da escuta das adolescências nas escolas, mobilização que engajou o equivalente a 46% das instituições de ensino que oferece aos anos finais nas redes municipais, estaduais e distrital em todo o Brasil. No quesito acolhimento e pertencimento, 66% dos mais jovens disseram que se sentem acolhidos pela escola, 27% veem a experiência como parcial e 7% discordam. Já entre os mais velhos, apenas 54% sentem-se amparados, 33% se consideram mais ou menos acolhidos e 13% discordam. Bem, é uma pesquisa importante para retratar a atual situação do ensino brasileiro e da relação com o professor, não é? Porque a gente sabe que em países como o Japão, o imperador bate continência para o professor, não é isso, Léo? Exatamente, é muito preocupante que quase metade dos estudantes não respeitem o professor, mas isso diz muito também como a sociedade, o Estado e as empresas tratam os professores que são muito mal remunerados e trabalham a maior parte das vezes no esquema de sobrecarga de trabalho, como a gente acabou de falar. São uma das categorias que mais são vítimas de burnout, Paulo. Isso aí. Sente o clima. Onde você estiver. Live FM. Ação conjunta retira cercas irregulares em Lagoa de Cima. 8h44, uma ação conjunta foi realizada ontem em Lagoa de Cima para a retirada de cercas instaladas de forma irregular e que prejudicavam o acesso das pessoas ao leito da água. O trabalho reuniu as secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Defesa Civil e Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal. O objetivo da operação foi retirar as cercas irregulares, principalmente as cercas de arame farpado que limitam o acesso à lagoa. Assim se buscou desobstruir o acesso à lagoa. A população local parece que recebeu bem a ação, que também tem caráter educativo. As autoridades também afirmaram que está em planejamento o plano de manejo que irá estabelecer as diretrizes para o uso da área de proteção ambiental. A medida busca equilibrar preservação ambiental, turismo e a organização dos proprietários. O trabalho deve continuar nas próximas semanas. A gente sempre argui aqui o seguinte: você tem lá próximo à Lagoa de Cima terrenos que são, né, vendidos, comprados, mas tem casas, né, mansões que ficam no leito da lagoa, né? Até que ponto você tem esse limite para ter uma casa ali, não é? Eu volto a frisar, não adianta nada o cara tá com a casa lá dentro praticamente da lagoa, quando a lagoa sobe, que o rio, né, enche, eu estou ilhado aqui. Não é bem assim, né, Léo? Paulo, você pontuou muito bem, né? Essa questão das construções irregulares e áreas de preservação ambiental. Quando são de pessoas ricas, mansões, não acontece nada. Essas invasões acontecem muito, por exemplo, em Angra. Privatização ilegal de praias feita por ricaços, né? Isso aí. Live FM. Live FM. Esporte. Bem, vamos falar aqui um pouquinho do esporte. Vamos juntar aqui as notícias, né? Por exemplo, a Bia Haddad, né, tá aí com um retrospecto bom no São Paulo Open, não é isso, Léo? É isso aí, Paulo. Ela venceu a italiana ontem por 2-0 e se classificou até as oitavas de final. Venceu a Miriana Tona e atropelou. Foram 2-0, 6-1 e 6-1. Enquanto isso, eu vou ver aqui o resultado também do Hugo Calderano. Ele estava jogando ontem, não é isso? Boa. Isso, na próxima fase, ela vai encarar a Laura Pigossi, que eliminou a norte-americana Elizabeth Mendeleev. O confronto ainda não possui nem data, nem horários definidos. A gente fala muito, né, do João, e a Bia tá brilhando aí no tênis. Ela também tá, rapaz. E ele virou um set perdido avançando ontem no WTT Champions de Macau. O brasileiro Hugo Calderano é quarto do ranking. Ele se classificou para as oitavas de final aí desse mais uma etapa do Mundial, né, de tênis de mesa. E o Brasil, né? Muita gente falou, o Brasil vai ganhar de goleada da Bolívia.
Gente, eu tenho um depoimento aqui do Flávio Altelier, que ele falou que a pior sensação da vida dele, ele diz aqui, foi jogar no Equador a 3.000 metros de altura, né, de altitude. Ou seja, caramba, imagina 4.150, Léo. É verdade, o Flávio Altelier jogou no americano, né? Ele jogou no americano, então ele tá dizendo aqui, olha, uma das piores sensações que eu tive na minha vida. Eu vi ontem o jogo, o Samuel Lino foi dar o primeiro pique. No primeiro pique ele botou metade do pulmão dele pra fora, cara. E além da falta de ar, Paulo, o tempo de bola é outro, né? A bola com outra velocidade é muito difícil, de fato. E a arbitragem também não ajudou, né? Aquele pênaltizinho Mandrake ali no final. Mas olha, o resultado não diz nada do que foi a pior campanha do Brasil em eliminatórias, na história, né? O Ancelotti é o 4º jogo dele, amargou uma derrota. Agora, de que forma ele tem parâmetro para avaliar os jogadores que entraram ontem numa situação dessa atípica? Não tem como. O Luiz Henrique não conseguiu dar um pique. O Samuel Lino não conseguiu respirar. Né? Então, e o Brasil tentando bola enfiada, não tem como, rapaz. Bem, vamos pensar no futuro, né? Lembrando que a Bolívia vai ter a chance de voltar para uma Copa do Mundo, ela não joga uma Copa do Mundo desde 1994, foi uma comoção no estádio, né? E eu vi alguns comentaristas dizendo que para fazer o futebol como ele a FIFA e a Conmebol dizem que não se pode suprimir pessoas dessa altitude terem um jogo de futebol, mas é algo que o calendário não permite que você chegue lá com 2, 3 semanas para se adaptar, né, Léo? É isso aí, Paulo. E lembrar também que a Bolívia conseguiu a vaga na repescagem, porque a Venezuela perdeu em casa, tá? Porque ela não dependia só de si, mas a Venezuela passou vergonha e tomou de 6-3 da Colômbia em casa. Bem, a gente vai para uma música rapidinho e depois voltamos para falar de Copa do Brasil, que volta hoje. 100.7 Live FM. E como falamos, Copa do Brasil volta hoje, o primeiro jogo, né? Tivemos o jogo de ida para Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense, Botafogo e Vasco, Fluminense e Bahia. E o Fluminense, do meu querido amigo Léo, do Flávio Altelier, de vários tricolores aqui da rádio, vai enfrentar o Bahia hoje às 7 da noite, precisando reverter esse resultado. O Bahia venceu o primeiro jogo por 1-0. O Bahia é desfalcado do João Lucas, que jogou ontem, né? Estreou ontem pelo Brasil. Agora, Léo, o jogo vai ser transmitido pelo SBT. E aí, você acha que o Fluminense reverte esse placar hoje? Paulo, é um resultado difícil, mas o Fluminense consegue reverter sim, tem time para isso, geralmente tem bom desempenho jogando no Maracanã. Eu acho que vai reverter sim, e esse horário facilita pra gente, né? 7 da noite para assistir é melhor para quem tem que acordar cedo no dia seguinte. Lembrando que hoje também tem Corinthians e Atlético Paranaense, um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite. O Corinthians recebe o Furacão na Neoquímica Arena em São Paulo. O Corinthians que venceu lá na Arena da Baixada por 1-0 na semana passada. E amanhã nós vamos falar de Cruzeiro e Atlético e Botafogo e Vasco, os dois grandes clássicos regionais na Copa do Brasil. Bem, a Live FM tá dizendo para você que o Live Notícias volta amanhã, mas eu tenho aqui uma dica importante para você, que é fazer parte da família Braseg, para ter acesso a uma saúde de qualidade com benefícios exclusivos, consulta médica a partir de R$30 na Clean Center, exames laboratoriais de imagem com desconto na Clean Center na rede de clínicas credenciadas, desconto em medicamentos em rede de drogarias, aluguel de materiais para convalescentes, avaliação odontológica, aplicação de flúor gratuita e atendimento de ortopedistas, tá? Nas 2 unidades. O Luiz Felipe Santana, ortopedista, atende na Clean Center Guarulhos e Centro. E o Igor Rangel, também ortopedista, atende na Clean Center Centro. Planos a partir de R$ 54,20 para você e sua família. Você pode falar agora com a unidade Guarulhos, na professora Carmen Carneiro. O Telezap é o 22998412606 ou na unidade Centro, José Alves de Azevedo, 374, Telezap 22999781256. Braseg Assistência Familiar, cuidando de quem mais importa para você. Léo, até amanhã. Boa sorte pro Flusão hoje na Copa do Brasil. Valeu, obrigado, Paulo. Uma ótima quarta para você e também para os nossos ouvintes. Valeu, até amanhã. E lembrando que essa super entrevista que tivemos hoje com a Aline Siqueira para falar da prevenção ao suicídio vai estar disponível na íntegra no nosso canal do YouTube e também pelo Instagram. Teremos um corte, assunto seríssimo e que você vale a pena conferir, não é isso, Léo? É isso aí. Lembrando que o nosso programa está sendo transmitido ao vivo no YouTube. Vocês podem assistir por lá também. Rádio Live, onde você estiver.